quando a gente chega aqui, eu cheguei aqui há 38 anos atrás, então não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada desse negócio não. E eu lembro que a gente chegou, e obviamente, né, a gente chega, aquela saudade da família, aquela coisa toda, e a minha esposa, sem eu saber, ela ficava ligando para a mãe dela. Ligando para a mãe dela, não é WhatsApp para a mãe dela, não existia isso, nada disso. Então, pô, chegou no fim do mês, veio uma conta de $1.500. Ligação internacional. Era $3 um minuto. Rapaz, eu quase matei essa mulher. Né? Mas é loucura, porque você não está preparado para esse tipo de coisa. Né? Você não está acostumado a como é que funcionam as coisas. E, obviamente, né, quer dizer, sente falta. O primeiro Natal aqui sem a família, puta, foi miserável. Né? Mas, de novo, né, qual que era a intenção nossa? Né? O que eu queria? Qual que era o meu sonho? E todo sonho tem um preço, né? Você tem que pagar o preço. Então, pô, o nosso primeiro Natal foi triste, foi bacana, porque tá aqui, coisa e tal, né? Você vai aqui, todo mundo com as casas enfeitadas, não sei o quê, que a gente não tá acostumado com isso em São Paulo, pelo menos, em Brasília também. Então, foi super bacana, mas teve aquele impacto. Sim. Né? O impacto de, pô, as coisas são organizadas, tudo está à tua disposição, mas você tem que ter controle para fazer as coisas. Senão vira aquela loucura. Né? Então eu me lembro até hoje, né? Até hoje a gente dá risada. Pô, meu amor, você paga $1.500 de conta de AT&T, não foi fácil não. Né? Mas esse foi uma das coisas que aconteceu. Muito bom. Quando acontecem essas coisas, elas marcam, né? Olha, o que mais me surpreendeu aqui, não há tanto tempo como vocês chegaram aí 38 anos nos Estados Unidos, eu apenas há 5, mas o que me surpreendeu muito foi a diferença cultural em coisas simples. Por exemplo, o brasileiro encontra com você e fala assim, vamos marcar um café? O outro brasileiro responde, sim, claro. Não, esse café não vai existir. O americano, se você fala, vamos marcar um café? Ele fala, bom, eu posso domingo às 14h, você está livre? Essa primeira resposta, ela foi um impacto, porque eu não estava esperando realmente o agendamento desse café. Então essa diferença cultural, ela é muito presente, é o impacto que nós como imigrantes, quando estamos vivendo a nova cultura, nós nos surpreendemos. Uma coisa assim, interessante que você falou, o americano para o brasileiro. Né? O brasileiro tem aquele calor todo, aquele oba-oba, todo mundo é amigo, aquela coisa toda. Ah, mas o americano é frio. Eu acho que o americano não é frio, o americano é verdadeiro. É diferente, é um pouquinho diferente. Né? Então, por exemplo, isso que você falou, verdade. Né? O americano, ele falou uma coisa para você, você pode esperar que vai cumprir, que vai acontecer. O brasileiro prometeu um negócio, vamos fazer uma picanha lá em casa, porra, essa picanha não vai acontecer nunca. Você pode esquecer. Né? Então, essas coisas, então você começa a se adaptar com a cultura, conhecer a cultura. Né? Eu, quando saí do Brasil, né? Pelo menos na minha família, você saía de casa quando você casava. Né? Tinha esse negócio de sair com 16 anos, aquela coisa toda. O americano não, inclusive a gente achava estranhíssimo, né? Pô, caramba, o casal não vê a hora do filho terminar o high school para sair de casa para ir para o college, para ir para a faculdade. A gente achava a coisa mais louca do mundo. Mas não, ele está preparando o filho para a vida. Exato. Nós somos muito apegados a isso, né? E a gente destrói o futuro de muito jovem. Por quê? Porque a gente paparica, a gente leva, protege. Passarinho, quando o passarinho tem pena, a mãe joga ele fora. Vai voar. E a gente fica debatendo com isso. Olha, me lembrei agora exatamente de algo nesse cenário que me surpreendeu também muito. O ônibus escolar. Nós, culturalmente, nós não chegamos preparados para deixar o seu filho de 6, 7, 8 anos sair de casa e subir num ônibus público para ir até a escola. Nós não estamos preparados culturalmente para lidar com isso. Nós, brasileiros, chegamos e nós ficamos nos sentindo culpados por não levarmos o nosso filho de carro até a porta da escola. Mas para o americano isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque tem segurança, porque é próximo da escola, porque é pontual, ou seja,
não existe um motivo que justifique tirar um carro da garagem e levar um filho, sendo que o transporte vai passar na porta da sua casa. Exato. Isso também me surpreendeu muito aqui. Não, eu vou te confessar. Então você falou, pô, tem tudo isso, né? Tem o transporte tá lá direitinho, tem uma estrutura tremenda por trás. Primeiro dia que meu filho mais velho, né? Que ele estava aqui, quando chegamos aqui ele tinha 7 anos, 6 para 7 anos. Primeiro dia que ele foi no tal do ônibus escolar, que é ônibus amarelo, bonito, é cultural, bacana, né? Eu fui atrás com o carro. Eu fui atrás com o carro, até ver se ele tinha chegado. Por quê? Porque minha mulher falou, você vai lá ver se ele vai chegar direito. Olha que loucura, que neurose. Eu não te culpo, é porque eu nunca deixei meus filhos irem. Não aproveitaram isso, porque eu sempre me culpei por não levá-los até a porta da escola. É cultural. Isso é muito forte. Não, e aí, de novo, né? Se a gente pode conversar aqui o dia inteiro sobre as diferenças, o que captou, né, a tua atenção, a tua paixão por isso daqui. O fato de a gente aqui, obviamente, 38 anos atrás era uma coisa, hoje é outra, o país não é um paraíso, mas está muito longe de não ser o paraíso. Exato. Desculpa, não sei se é muito longe de não ser o paraíso, mas está muito próximo de ser. Está muito próximo de ser o paraíso. Uhum. Está muito próximo de ser um paraíso. Por quê? No Brasil, eu não tinha como deixar meu filho sozinho em algum lugar, num ponto de ônibus. Não podia imaginar um negócio desse. Eu não podia imaginar eu pegar meu celular e estar na rua conversando, falando com alguém ou gravando alguma coisa com o celular na mão. Exatamente. Há 38 anos eu fazia, há 38 anos eu não tinha celular, mas eu podia ter feito isso há 38 anos e posso fazer hoje aqui isso. Exato. Né? Com tranquilidade. Às vezes eu esqueço de trancar a porta da casa para dormir. 38 anos depois você pode ter uma vida aqui com a segurança que você, em tese, tinha lá. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha. Então, pô, de novo, né? Outra coisa que impactou a gente naquela época, a gente chegou aqui, aí, primeiro dia de escola não, teve o tal do open house, né? Da casa aberta da escola, né? Principalmente para quem ia entrar pelo primeiro ano, né? Então a gente foi visitar aquela coisa toda. Rapaz, eu fiquei abobado, porque eu estou falando de 1988. Você não era nem nascido, né? Quase. Mas em 88 a gente foi na escola primária, né? Meu filho ia entrar no primeiro ano. Rapaz, cada classe tinha não sei quantos, lá 20 e poucos alunos, só não tinha 40. E cada carteira tinha já o nome da criança, aquela coisa toda, e computadores, assim, eu nunca tinha visto tanto computador na minha vida. Eu trabalhava com computador, né? Cada classe tinha 5, era uma infraestrutura absurda. E ainda sabe quanto que eu pagava? 0. Eu sei. Não pagava $1. E isso ainda essa história, ela se repete. E eu, como sou um imigrante recente, 5 anos apenas, eu senti muito isso. Eu saí do Brasil, no momento morando em um local muito bom no Brasil e com escolas bem caras onde eu morava. Meus 3 filhos frequentavam essa escola, não eram valores baixos e entravam às 8 da manhã, saíam à 1 da tarde. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu levava meus filhos às 8 da manhã na escola, eles saíam às 4 ou 5 da tarde, ou seja, eles passavam o dia inteiro dentro de uma escola, e lá dentro tinham, além das matérias normais, todos os cursos adicionais. Exato. Estrutura, computação, conteúdo, e se Edgar, nenhum centavo de dólar eu pagava por isso. Então, eu falo muito isso hoje com as famílias que atendo diariamente, eu tenho dito muito isso, eu falo, os Estados Unidos, ele pode exatamente, até pegando um gancho do que você comentou há pouco, que ele está muito próximo de ser um paraíso, e olha isso, olha essa visão. Os Estados Unidos hoje, com as portas abertas para o imigrante com habilidade excepcional, portas abertas para o profissional elitizado, com expertise. Os Estados Unidos, agindo como tem agido hoje,
com todo essa, recebendo todo esse público, toda essa imigração, se hoje ele já é um país do tamanho e do porte que é, como será esse país 5 anos à frente? Daqui 5 anos, quando todos esses imigrantes que estão chegando hoje, que são profissionais no topo das suas carreiras, das suas próprias profissões, são profissionais que estão hoje em destaque no seu país de origem, ou muitos até em destaque mundial, entrando nos Estados Unidos através de vistos Employment Base, B2MW, EB1, todos esses profissionais aqui. Imaginou isso? Daqui 5 anos, todos eles em atividade, entregando ao mercado americano toda a expertise, todo o conteúdo profissional, experiência. Então, pode não ser um país sem problemas, ou pode não ser um país ainda como um paraíso, mas, Edgar, pegando o gancho no que você disse, estamos muito próximos de ser um paraíso. E é interessante, né? Você vê o americano. Você já vê, desde a época da Segunda Guerra, né? Todas aquelas inteligências, aquelas cabeças pensantes daquela época, eles trouxeram para cá. Trouxeram para cá, e todo esse desenvolvimento, o programa espacial, essa loucura toda que a gente está hoje aqui, foi em virtude de o país investir em trazer talento para cá. E é interessante, é bacana ver que não mudou essa ideia. E hoje continua da mesma maneira. Então a gente mesmo na Alfa, a gente trabalha com vários talentos, né? Que vêm para cá e trazem o seu conhecimento, trazem a sua criatividade. Exato. Né? Essa ingenuidade, essa loucura que muitas cabeças pensantes têm. E trazem para cá. Então, é o que você falou. Imagina isso aqui daqui 5, 10 anos, com todas essas cabeças pensantes brasileiras, da Índia, chinesa. Então, pô, essas universidades nossas aqui, é o topo, é a nata da inteligência humana, estão nessas escolas. Exato. Né? Então, esse é o investimento que o país faz. Com dinheiro para pesquisa. Exato, não falta dinheiro para pesquisa. Entendeu? Agora, é interessante que, como a gente estava falando, o que me trouxe para cá 38 anos atrás? Não foi necessariamente, pô, a vida está ruim. Não, a minha vida estava boa. Eu não tinha que reclamar. Eu era jovem ainda, né? Mas não tinha que reclamar. Tinha lá meu carro, meu apartamento, minha vidinha, comia picanha sempre tinha picanha. Mas logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa americana grande de computação, de computadores. E eu, logo que me formei, vim para cá fazer treinamentos, fazer a gente chamava de transferência de tecnologia, aquela coisa toda. Então, na realidade, a minha primeira exposição à América do Norte foi no Canadá. Olha. Apesar de era uma empresa americana, mas a gente tinha fábricas no Canadá. E um dos projetos que eu fui designado era um produto que se fabricava no Canadá, em Winnipeg, bem no meio do Canadá, assim. Dali para cima era só o Polo Norte, né? Era frio pra cacete. Né? E eu passei, a primeira viagem que eu vim, eu fiquei 3 meses. No meio do inverno. Depois eu conto a história de como foi minha viagem, sair do Rio de Janeiro no verão brasileiro para chegar no inverno canadense, no meio perto do Polo Norte. E eu vim, fiz esse treinamento todo no Canadá. De lá já aproveitei, vim para Los Angeles, que tinha um outro projeto que a gente tem que trabalhar em Los Angeles. Fiquei mais um tempo em Los Angeles. Então, rapaz, eu peguei o vírus do que é a América do Norte. Do que era os Estados Unidos. Adorei. Aquilo era uma loucura para mim. Aí saindo da escola, tecnologia, aquela coisa toda, tudo estava disponível. Tudo tinha dinheiro para investimento, tinha dinheiro para pesquisa, né? Tinha conhecimento, tinha as faculdades ali do lado, universidades com as cabeças mais malucas do planeta. Né? Então eu peguei esse vírus. Então quando eu voltei para o Brasil, aquilo já não estava bom. Por quê? Porque você conhece algo melhor. Aí você fala, pô, aí que acontece. Acostumar com o que é melhor é mais fácil. Claro que é. Inclusive, então, nesse tempo todo, nesses meses que eu fiquei aqui, e foram várias viagens, né? E eu fiz muita amizade com o pessoal que eu trabalhava na fábrica, aquela coisa toda. Então, eu comecei a ver como era a vida deles aqui, né? Aí eu falava, pô, caramba, o moleque do cara, a escola que ele vai, não sei o quê. E eu via que os caras não eram ricos. De jeito nenhum, era a mesma classe que eu tinha, mesmo nível cultural, mesmo nível de instrução que eu tinha. Falar, pô, caramba, existe uma vida melhor do que a que eu tenho. Então, eu acho que eu quero que os meus filhos tenham essa mesma vida que esse pessoal aqui tem. Esse é o grande alvo. Isso que todos nós, pais brasileiros ou de outras nacionalidades, queremos.
Nós queremos que os nossos filhos tenham oportunidades que nós não tivemos, que os nossos filhos tenham conteúdo, segurança e portas abertas para um mercado de trabalho que tem visivelmente chances de ser ainda maior no futuro. Edgar, você comentou que fez a transição Canadá-Estados Unidos. Hoje nós temos semanalmente atendimentos também de muitos brasileiros que saíram do Brasil, optaram pela imigração canadense ou para a imigração portuguesa, muitos em Portugal, muitos até no Oriente Médio, porque em tese não tinha tanta burocracia da imigração americana. Mas muita reclamação de brasileiros que estão hoje em Portugal, principalmente, em razão do mercado de trabalho lá, e muitos brasileiros também reclamando que estão no Canadá em razão do clima. Porque você comentou da neve, e assim, a neve num primeiro momento ela é mágica, a foto enfim sai com aquela paredão branco. Aqueles filmes de Natal, exato, tudo que você sonha e idealiza. Só que depois de um tempo aquilo acaba se tornando depressivo. Exato. Acaba prendendo a pessoa internamente para muitas atividades que está acostumada, ainda mais nós que nascemos num país tropical. Mas fato é que todas essas famílias, Edgar, hoje estão em busca de uma nova imigração. E então, para atingir aquele projeto inicial que era mudar para os Estados Unidos, nós da Alfa temos recebido e atendido semanalmente famílias brasileiras que estão no Canadá, famílias brasileiras que estão em Portugal, em alguns pontos também da Europa, e famílias brasileiras que estão no Oriente Médio. Então é um grande mercado que nós temos atuado, Edgar, que tem propiciado a essas famílias atingir aquele sonho inicial que era mudar para os Estados Unidos desde o início. E profissionais cada vez melhores. E agora ainda com o know-how de ter tido a experiência de uma atividade profissional em um outro território, em um outro país. Ou seja, já tinham expertise no Brasil e aí agregaram ao currículo toda essa expertise internacional ao redor do mundo. São clientes muito bem-vindos, nós temos atendido, a frequência ela tem sido algo que nós estamos aí abertos e prontos para ajudar e atender toda essa demanda. Como eu falei a maneira pela qual eu me apaixonei pela América do Norte, pelos Estados Unidos, aquela coisa toda, né? Eu tive meus motivos há 38 anos atrás, né? Mas hoje em dia a gente tem um perfil no Brasil do empresário bem sucedido. Então não está falando de ninguém perseguido, aquela coisa toda. Mas é alguém que eu acho que talvez esteja perseguido economicamente. Existe um achatamento da habilidade desses empresários, do seu empreendimento crescer no Brasil. Exato. Como é que a gente pode ajudar esse perfil de pessoas? Edgar, essa é a grande dor do empresário brasileiro hoje. Não só pela carga fiscal, mas pela obstrução de mercado, por diversos fatores. O empresário brasileiro, grande maioria, está engessada. Aliás, há muitos hoje que têm optado por seguir com o seu negócio no Paraguai, por exemplo. Tenho escutado muito isso, depoimentos de familiares e empresários trazendo esta informação. Eles estão abrindo o mercado em países vizinhos para tentar fugir de problemas atuais. Esse empresário que hoje não tinha meta de mudança de país e que muitas vezes é graduado ou nem sempre graduado, aí é uma grande dúvida que eles nos trazem. Somente se eu tiver uma graduação eu posso ser elegível a um processo imigratório? Não. Muitas vezes esse empresário não tem uma conclusão de nível superior e ele é totalmente elegível à aplicação de um pedido de visto. Basta que nós analisemos o currículo dele, vamos saber quanto tempo de experiência na área ele tem, olhando de 2026 para trás, quanto tempo ele está no ramo, qual é o ramo, qual a sua atuação, qual a sua expertise, o que ele pretende entregar ao mercado americano dentro do que ele está acostumado a fazer. Então, assim, são muitos profissionais que são elegíveis, não tinham interesse migratório, não sabiam que eram elegíveis e hoje estão conosco. Ou seja, é um grande mercado de profissionais que têm visão comercial, visão de negócio e sabe que
estarão fazendo algo para aumentar ainda mais os seus ganhos, as suas empresas, as suas redes de conexões e trabalhando em um local onde a família pode ter segurança e benefícios fiscais, com toda certeza aqui nos Estados Unidos. Bacana, Rafael. Agora, então, falando sobre benefícios, aquela coisa toda, né? Quão importante é o planejamento de futuro? Porque às vezes o cara, eu não quero ir para os Estados Unidos hoje, uma coisa qualquer. Mas eu acho que é importante para o empresário, não só o empresário, mas todo o profissional qualificado, é levar em conta, por exemplo, a família, porque imigração é um projeto familiar. Exato. Né? Quão importante é você ter no radar, bem definido, a idade dos seus filhos? Né? Porque às vezes fala, eu quero ir, mas vou daqui a um tempo, mas poxa, eu tenho uma filha de 19 anos. Né? Quão importante é esse planejamento para o futuro familiar? Ele não só é importante, se dedicar esse planejamento para o futuro familiar, como ele é ideal. Nós precisamos analisar todos esses fatores, porque um processo migratório ele beneficia o aplicante, autor do pedido imigratório, o cônjuge direto e os filhos menores de 21 anos. Ou seja, agora, Rafa, meu filho tem 19 anos, eu vou iniciar um processo imigratório agora, tenho tempo suficiente, ainda temos aí 2 anos pela frente. Não. Esse é um grande ponto em que muitos não tomam cuidado, não analisam, não fazem uma projeção, análise do projeto imigratório. Por quê? Porque hoje, por exemplo, um processo imigratório, quando se inicia do Brasil, nós estamos falando de, no mínimo, 2 anos e meio para frente. Então, se o pai daquela família que é elegível, está disposto a imigrar, quer começar a vida nos Estados Unidos, inicia um processo imigratório, nós não temos garantia ainda se aquele filho de 19 será beneficiado do processo dele. Então, tem que ser feito isso com muito cuidado, com muita análise. O tempo para a aplicação tem que entrar no projeto imigratório, a idade dos filhos tem que entrar no projeto imigratório. Isso não quer dizer que não hajam caminhos. Isso não quer dizer que não haja uma outra aplicação que possa ser feita para um filho em algum momento, quando ele atingiu a idade, ou que um outro processo possa ser iniciado, enfim. Isso não quer dizer que ele não tem portas, não tem caminho. Há muitas possibilidades. A questão é que deve ser feito já, desde o início, com esse raciocínio concluído, com essa estratégia concluída. Aqui dentro da Alfa, o que nós temos muito, modéstia à parte, forte, é a estratégia, é o desenho. Primeiro porque nosso primeiro bate-papo pergunta e extrai da família e do imigrante qual o objetivo dele, qual o time dele para a imigração, qual é o cenário familiar, se ele está impedido em algum momento, se o impedimento em algum momento dele retornar ao Brasil influencia no cenário imigratório dele ou não, porque há muitas famílias que dependem da sua presença física no Brasil, ou para dar continuidade a um negócio, ou para dar um apoio familiar. Há muitas famílias que a presença física ela é essencial. Só que como o processo demora, se você fez uma aplicação e você fez ela dos Estados Unidos e você está aguardando o julgamento dela, neste momento você não tem essa liberdade de voltar para o Brasil ou para o país de origem, com exceções, obviamente, com estratégias, mas falando do programa e do projeto comum, essa família, se quem fez a análise não teve o cuidado de perguntar se ela tinha necessidade de retornar ao país ou não, foi um processo que trouxe frustrações para esse imigrante, que engessou ele dentro do país. Então é tudo o que nós não podemos, não orientamos, é tudo que nós não fazemos, ou seja, aqui nós tomamos muito esse cuidado. Essa análise ela é feita desde o início. Legal, legal. Me diz uma coisa então, por exemplo, eu sou empresário, quero ir para os Estados Unidos, aquela coisa toda. Essa jornada imigratória
ela é uma linha reta ou ela pode ter alguns passos estratégicos para que eu alcance alguma coisa maior? Por exemplo, eu tenho que buscar o green card logo de cara? Não. Quando que é uma estratégia boa? Eu vou partir direto para o green card ou não? Como que tem essa análise, como é que funciona? Não há necessidade da aplicação ser direta para o green card. Aliás, grande maioria dos empresários que estão dispostos a investir nos Estados Unidos com o interesse imigratório, eles iniciam com um processo provisório. Eles iniciam primeiro com uma aplicação e essa aplicação vai depender muito daí dessa conversa inicial para nós identificarmos o quê? Abrirá uma nova empresa? Tem capital para esse investimento? Ou muitas vezes já tem uma empresa no seu país de origem e aí tem uma outra empresa americana que está disposta a dar continuidade ao serviço, ou seja, ele será transferido como gerente da sua empresa estrangeira para a sua empresa americana, ou ele não quer esse caminho de transferência, ele não quer ficar vinculado a este cenário e ele quer uma vida nova, ele quer começar a vida do zero, ele quer um novo empreendimento, abrir o seu próprio negócio, então ele também pode ir para um outro tipo de visto, que é o visto do investidor, sem a necessidade de usar o seu currículo profissional para isso. Todos os caminhos, Edgar, que levam a um visto provisório. O que é um visto provisório? Um visto provisório é praticamente todo o direito de um green card. Você tem liberdade de residir nos Estados Unidos de forma legal, você tem liberdade de estudar nos Estados Unidos se quiser, você tem liberdade de entrar e sair do país quando necessário. Você só tem que tomar muito cuidado, porque alguns vistos só dão autorização, alguns vistos provisórios só dão autorização de trabalho para o aplicante. Perfeito. Outros, não, outros estendem aos familiares, mas alguns somente ao aplicante. Muitos clientes não tiveram essa informação inicial. Muitos contrataram processos achando que podiam chegar aqui e a família toda trabalhar, e quando conseguiram, descobriram que somente o aplicante é que podia trabalhar. Então são todos os detalhes, Edgar, que nós tomamos muito cuidado no atendimento, para que ninguém, se optar por aquela estratégia, não saiba ou não tenha sido informado dos pontos positivos e do ponto negativo daquela estratégia. Visto provisório é sempre um caminho viável, legal, possível, e muitos deles, aqui uma grande pérola, muitos deles dão já o primeiro degrau para o pedido de green card. Muitos deles já fazem parte da sua colheita de prova inicial para que você possa aplicar um processo de green card. Ou seja, o Dr. Felipe até brinca, primeiro é um namoro, Exato. depois é um casamento, ele sempre brinca assim. Então, assim, exatamente o provisório é isso. É um início de atuação para que você possa atingir o seu objetivo principal, que é a aplicação de um processo de green card. Legal. Agora, então, em termos práticos, se a pessoa fala, não, eu quero ir para os Estados Unidos, o ano que vem eu quero estar aqui. É possível? Temos caminhos. Não é algo que nós podemos generalizar, mas há muitos caminhos possíveis para que o profissional chegue ainda em 2027 nos Estados Unidos. O profissional que não tem graduação, não tem elegibilidade, mas, por exemplo, tem um vínculo com uma instituição religiosa, presta serviço no Brasil em uma instituição religiosa, é um caminho para que ele esteja nos Estados Unidos também em 2027, ou até antes. O profissional que pode ser transferido da sua empresa brasileira ou estrangeira para uma empresa americana, consegue também isso no primeiro semestre de 2027. Então, são todos isso, Edgar. Obviamente, nós estamos conversando com esse bate-papo de hoje, nós estamos aqui em junho de 2026, então nós temos com certeza vistos provisórios que trazem o estrangeiro e o brasileiro para os Estados Unidos em um prazo de 6 meses a 1 ano, de forma legal, correta
e que o brasileiro e o estrangeiro possa atuar nos Estados Unidos profissionalmente, com residência, com estudo e com liberdade de entrar e sair do país. Rafael, me diz uma coisa, a gente está falando sobre migração, sobre empresários, aquela coisa toda, e um plano familiar, mas tem empresários que já passaram dessa fase, o cara já está estabilizado, os filhos já estão formados, já saíram de casa, já voaram. Né? Agora, esse empresário, que apesar das dificuldades de um país que não te dá apoio para um empresário, venceu, e agora ele quer se aposentar ou de repente mudar um pouco de uma outra carreira, né? Que é comum a gente depois dos 60 querer ter outra carreira, agora virou, né? É bacana isso. Imagina esse empresário que lá está nadando contra a correnteza. Ele vive empresariar num país que apoia o empreendedorismo. O que você acha disso? É o melhor dos mundos, né, Senhor? É o melhor cenário possível, ou seja, ele já é um empresário de sucesso no Brasil com todas as dificuldades que ele enfrentou. Ele já chegou em um patamar no país de origem com todos os obstáculos que ele foi desbravando. Já imaginou ele aqui nos Estados Unidos com uma facilidade fiscal, com a abertura de mercado, com o consumismo? Que nós estamos em um país onde o consumismo ele é algo diário. Então, esse profissional que, aliás, Edgar, é muito importante essa pergunta, essa conversa, porque muitos empresários brasileiros já investiram nos Estados Unidos. Muitos têm casa de férias nos Estados Unidos. Só que quando iniciamos uma conversa com eles, a grande maioria levanta o ponto. Mas eu já investi. Isso poderia ser usado num processo imigratório? Apenas o investimento, Edgar, numa casa de vacation não dá ao empresário brasileiro elegibilidade para a aplicação de um processo imigratório. Mas pode ser um fator, analisando esse contexto, ou seja, esse empresário de sucesso e que nós atendemos, ele já chegou no auge da onde ele imaginava que podia chegar no país. Já enfrentou todos os obstáculos, teve sucesso, viu que o país próximo, os Estados Unidos, tem um mercado maior, mais oportunidades, mais facilidades. Ele vai ficar lá de braços cruzados, vendo tudo isso acontecendo? Não. O que ele tem feito? Ele tem vindo aos Estados Unidos, ele tem conversado conosco, nós temos definido elegibilidade segura para ele e para a família dele, e ele aqui nos Estados Unidos tem feito o quê? Aberto uma nova porta para que ele tenha uma aposentadoria muito mais confortável do que ele teria no país de origem. Porque ele vai ter aí a sua segurança, as suas empresas terão aí muito maiores chances de faturamento, e muitos deles até que tinham a ideia inicial de se aposentar nos Estados Unidos, estão no plano contrário, ou seja, eles viram que eles estavam na metade do caminho e deveriam ter feito isso antes. Um grande ponto esse. Todo mundo fala assim, puxa, eu deveria ter começado esse processo imigratório antes. Isso é um ponto que muitas famílias trazem para nós. Nós deveríamos ter mudado para esse país antes. Isso é bem interessante, eu escuto bastante isso diariamente. Bacana que você mencionou sobre o poder econômico. Né? O poder econômico é o consumismo. Mas é um consumismo que eu acho que ele é benéfico. Por quê? Porque aqui você vê, aqui não tem, as diferenças de classes não são notadas, ou não são notáveis, não sei qual é a palavra aqui, assim de bate-pronto. Não mesmo. Por quê? Porque aqui o pedreiro, o garçom, quem quer que seja, você vê o cara sai de Mustang, o cara sai de BMW. Consideradas no país de origem sem acesso à compra, sem acesso ao poder. Por quê? Porque ele tem condições de fazer. Ah, não, mas o cara vai pagar em 5 anos. Ok, mas durante 5 anos ele dirige o carro dos sonhos dele, né? Que eu não podia fazer no Brasil. Né? Então é interessante que, o que você falou, eu vou me aposentar nos Estados Unidos. De repente, você vindo para cá,
acende de novo aquela garra. Caramba, eu consigo produzir muito mais aqui Exato. ainda. E me divertir à medida que eu... E negócio da aposentadoria é uma loucura, né? Acho que a aposentadoria significa você não ter compromissos como você tinha antes. Né? Mas o fato de você ter uma bagagem, você é um empreendedor no Brasil, como a gente falou, nadando contra a maré. Aqui, meu amigo, você vai nadar a favor da maré. Exato. Então é fantástico isso, essa mudança de vida. A gente vê todos os dias gente mudando de vida, reacendendo aquela chama que ele tinha. Exato. Isso que é bacana de ver. Exato. Né? E é um país que permite, não só permite, mas incentiva esse tipo de Aliás, ação. acho muito interessante isso. Isso cai nessa nossa conversa inicial sobre o impacto cultural. Exato. Muitas vezes, num parque da Disney, por exemplo, você vai conversar com algum atendente e é um senhorzinho e você olha para ele e fala, não é possível. Ele já deve ter aí não sei quantos anos e ele está ali ativo, feliz, com brilho nos olhos. Ou seja, nós não temos que nos impor rótulos de idade para aposentar, de idade para fazer tal coisa, desistir de um projeto em razão de uma idade. Muito pelo contrário, nós percebemos aqui, e isso é um grande impacto cultural mesmo que eu senti aqui, nós percebemos que nunca é tarde. Recomeçar a carreira depois de uma outra carreira que tenha já tido 25 anos de experiência, nunca é tarde. É incrível esse recomeço, esse combustível que você acaba nesse país absorvendo. Hoje tá uma neura, né, com o negócio de imigração americana, aquela coisa toda. Pô, a imigração está apertando muito, mas se você é um cara qualificado, um cara de sucesso, um cara de empreendedor, você tem que estar preocupado com a imigração americana estar subindo a barra? Não. Eu acho que é o contrário, né? Eu costumo falar isso, eu costumo conversar, Sr. Edgar, e falo exatamente isso. Olha, muito se repercute da parte negativa. Eu, quando converso com uma família carioca, eu falo, você não consegue ir tranquilo para São Paulo porque você tem certeza que se você for para São Paulo, você vai morrer numa enchente. Se é um paulista, o paulista eu falo, você não vai ir tranquilo ao Rio de Janeiro porque você tem certeza que você andar no Rio de Janeiro hoje, você vai levar um tiro na testa. Então, essa imagem negativa do carioca ou do paulista que é transmitida, por quê? Porque se divulga muito o lado negativo das coisas. E tem hoje se divulgado muito o lado negativo da imigração americana. E é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Só estamos vendo esse lado negativo, situações em que, infelizmente, não seguiram o caminho correto, não seguiram a situação legal, e isso fez com que eles acabassem virando notícia. Mas, em contrapartida, os Estados Unidos estão com as portas escancaradas para o bom profissional, para o profissional que tem expertise naquilo que ele faz. E isso não depende só de graduação, como nós estávamos conversando. Depende de prova da carreira. Um exemplo nítido que nós temos não são os churrasqueiros do sistema de rodízio brasileiro. Ou seja, inicialmente imaginávamos que como que um churrasqueiro poderia obter um green card? Por quê? Ele não tem graduação, mas ele detinha a expertise do rodízio de carnes brasileiro. Ou seja, eram profissionais e são profissionais elegíveis a um green card. Então isso é um exemplo nítido que o que importa é a habilidade profissional, é a expertise profissional. Os Estados Unidos está de portas abertas a essa imigração, como sempre esteve. Então, o mercado americano está recebendo todos esses profissionais diariamente. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos notícia de que em uma das categorias, elas disponibilizaram aí mais 46 mil green cards, né? Não, ou seja, são green cards que são limitados por categoria, ou seja, cada ano há um determinado número de green cards para aquela categoria. Houveram categorias que não usaram a sua cota anual e ela foi aí
colocada novamente no mercado como um adicional, ou seja, nós temos aí mais 46 mil novas oportunidades para esta categoria. Então é a prova de que os Estados Unidos ele está recebendo e esta imagem negativa, ela infelizmente ela é distorcida. Exato. Quando você fala de imagem negativa é importante, porque o que mais a gente vê é sensacionalismo. O pessoal fala, não, acabou, fechou a imigração americana, não sei o quê, não sei o quê. É claro, o nosso presidente atual, eu digo aqui, né, o nosso presidente americano atual, o presidente Trump, ele é, vamos dizer, para ser politicamente correto, ele é excêntrico, né? Ele tem aquela excentricidade dele. Mas eu acho que ele é o mais empreendedor de todos os presidentes que a gente teve, né? Porque ele vê, tudo que ele vê um negócio. Né? Ele vê como o país vai ganhar, aquela coisa toda. Então, quando saiu aqui algumas semanas atrás, lembra que todo mundo falou, não, congelaram-se, não sei o quê, agora o ajuste de status acabou, e não sei o quê, fizeram um sensacionalismo medonho. Sim. Né? Mas ele, acima de tudo, e várias vezes, ele reforça a mensagem dele de que ele quer talentos aqui nos Estados Unidos. Exato. E como a gente estava falando que um talento, como você mesmo falou, não necessariamente é o talento que tem uma formação, que tem um MBA, que tem um doutorado. Não, o empreendedor é um talento valiosíssimo. Exato. Aqui. E ele, mais do que nunca, o presidente aqui, mais do que nunca, ele enfatiza que esse é o perfil que ele quer aqui. Ele quer a cabeça pensante, ele quer o estudante, o cara que entende de IA, que entende de não sei o quê, o doido, né? O cara que formou lá no ITA. Né? Eu trabalhei com gente no ITA a vida inteira, então eu sei o potencial que tem o Brasil. Ele quer esse perfil, mas ele quer o empreendedor. Ele quer o cara que sabe gerar a economia. Justamente para quê? Para que o garçom possa comprar seu BMW, para que todo mundo tenha acesso àquilo que ele quiser. Né? Então, acho que é importante a gente sempre deixar claro para os nossos clientes, amigos, potenciais clientes, é que, gente, se você é qualificado, se você traz alguma coisa para os Estados Unidos, ele não vai dar nada de graça para ninguém. Né? Ele quer em troca. Eu vou te dar a autorização, a permissão para você viver aqui e usufruir de tudo isso. Só que eu quero alguma coisa em troca. Eu quero o teu talento. Exato. A favor da economia americana, a favor de melhorar a vida do americano. Né? É isso que ele prega todo dia. Só que muita gente só vai no sensacionalismo metendo pau em outras coisas. Ele quer se livrar do imigrante, não sei o quê. Não é necessariamente verdade, não. É claro, tem um perfil que ele está atacando mais fortemente do que o outro. Né? Mas, no final das contas, existe uma infinidade de possibilidades para um monte de gente. Sabe, Sr. Edgar, isso é um ponto que, para nós brasileiros, é uma das coisas que nós buscamos quando nós pensamos em projeto imigratório, que é você saber que é um país onde as coisas funcionam. E por que funcionam? Porque há um regramento, há obediência àquele regramento. E se não houver obediência àquele regramento, você terá uma punição. Isso, quando você pensa em um projeto imigratório com a sua família e está disposto a iniciar sua vida nos Estados Unidos, com certeza é algo que conta positivamente, porque você sabe que é um país onde as coisas funcionarão, onde o certo é o certo, o errado é o errado, e nós não temos aí aquele deixa que eu te explico, sabe? Isso é algo que faz um dos fortes motivos para nós quando estamos nesse processo imigratório. É interessante, falando de novo no poder econômico, aquela coisa toda, a gente paga imposto aqui, paga imposto relativamente alto, mas você vê onde vai esse dinheiro. Né? A gente aqui mora perto de Orlando, aqui, toda vez que a gente sai, é uma obra que está acontecendo, é uma expansão. A estrada já tem 5 pistas, ele quer fazer 8, entendeu? E tudo bonito, e tudo bacana, e tudo bem feito. E o paisagismo que encanta. Exato, coisa mais linda do mundo. E uma coisa que me encanta aqui, eu acho que é o impacto, né? Que a gente falou sobre impacto, né? Uma coisa que eu acho interessante é que construção de estrada. Aquela obra tremenda acontecendo. Então, estão fazendo mais 3, 4 pistas lá. De repente, de madrugada, eles mudam o trajeto da pista, porque essa pista ficou pronta, a outra agora...
de madrugada muda o circuito. Então, amanhã de manhã eu vou para o meu trabalho, pô, o caminho já é diferente, porque já me colocaram numa estrada que está pronta, enquanto eles fazem a outra. Quer dizer, tudo é super calculado, tudo é muito desenhado, tudo é muito planejado. Parece coisa de Hollywood. Né? E eu, quando era moleque, tinha um sonho, assistia, não deve ser da tua época, tinha lá uma série na TV, americana, claro, né? Que era Chips. O California Highway Patrol. Eu achava a coisa mais louca. Entendeu? Os caras naquela motocicleta, naquela pista assim, de 5, 6. Aquela estrada de 5, 6 pistas, né? Eu achava aquilo incrível, acho que aquilo que me fez apaixonar. Aí começa o sonho americano. Exato, e hoje eu estou vivendo nisso daqui. Né? Os caras construindo, a infraestrutura fantástica. Né? Então, pô, você acha que eu quero me aposentar? Às vezes a gente falava, vou me aposentar no Brasil. Eu não vou. Não vou, Rafael, não dá. É aqui que eu quero, é aqui que eu vivo bem. É aqui que eu me divirto, é aqui que eu saio a hora que eu quero. Entendeu? Uma paisagem linda. Puta, adoro dirigir nas estradas aqui. Né? Então, cara, isso aqui para mim é a vida. E eu fico feliz em a gente poder ajudar muita gente a realizar esse mesmo sonho. Exato. A viver esse mesmo estilo de vida que a gente vive. Exato. Esse é um grande ponto. E uma coisa, Edgar, que diariamente me surpreende nesse país participar de eventos, de reuniões de empresários, de líderes profissionais e enxergar a força do brasileiro. Nós estarmos em um outro país, começarmos uma vida e eu ver que os brasileiros, empresários, profissionais, estão participando desses eventos, estão dentro do top dessas reuniões. Isso dá um orgulho tão grande e eu vejo que todo mundo é capaz, mas o brasileiro, ele é muito capaz, ele é muito forte. Nós temos aí exemplos nítidos, por exemplo, o Festival Labrief. Quando nós imaginamos todo o conteúdo desses cineastas, artistas, produtores, levando o cinema nacional assim com esta força. Nós sabemos a dificuldade que é em nosso país obtermos recursos para tudo isso e nós vemos o nível desses profissionais entregando o melhor e entregando o melhor. É nítido a gratidão e o orgulho interno de ver o brasileiro é um povo que não só se adapta, mas ele produz, anda para frente, ele tem um conteúdo incrível. Então é um prazer muito grande para nós como imigração hoje podermos ser porta de entrada para esses profissionais realizarem o seu sonho e das suas famílias de obter uma imigração legal e segura nos Estados Unidos. Bacana. E como diz o ditado popular, o brasileiro é um povo que tem que ser estudado pela NASA. Né? E uma coisa interessante, que eu trabalhei na indústria aeronáutica por 30 anos, indústria aeronáutica brasileira. E meu amigo, o que a Boeing, Airbus e todo mundo tinha de olho em cima do nosso profissional é um absurdo. Quer dizer, é um talento incrível. Né? Então nós temos um potencial fantástico. Né? E é gostoso, como você falou, é gratificante poder ajudar esse profissional a realizar o sonho de vida dele. Né? Muito bom. Rafael, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer, Edgar. Muito bacana.